Essa parte você corta dele falando vamos lá, tá? Já tá valendo já? Já tá gravando. Corandim. Lugar mais alto, queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. Nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. Nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou vencer, vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. Declarei na sua casa. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Eu vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Eu vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença.
Declare isso. Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados. Santo, Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, é bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Sim, sua glória, Senhor. Sua glória, Senhor. Sua glória, Senhor. Pai, nesse Sobre as momento, nossas casas, nós te adoramos, Deus. sobre nós, sobre a nossa igreja. Os nossos olhos. Sua glória, Senhor. Sua glória, Senhor. Sua glória, Senhor. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Na sua casa agora, onde você estiver, junto com a sua família, a Bíblia declara que onde tem 2 ou 3 ou mais, ali o Senhor se faz presente. Então eu quero que nesse momento você feche seus olhos e levante a sua voz a Deus. Se você estiver sozinho nesse momento, feche seus olhos e levante a sua voz a Deus. Nesse momento o Santo Espírito está passeando no nosso meio.
Neste momento Ele está visitando as nossas casas, está visitando nossos corações, está confortando, tirando todas as dores, as nossas angústias, as nossas incertezas. Levante a sua voz e faça uma oração a Deus. Pai, nós te adoramos com tudo o que nós temos, com tudo o que nós somos. Se nós estamos juntos ou separados, nós te adoramos como igreja, nós te adoramos como filho, nós precisamos te adorar, é nosso fôlego de vida, Pai. Nós te adoramos porque mesmo em meio a tudo isso, o Senhor não tem nos desamparado, o Senhor não tem nos deixado, o Senhor nunca nos deixou e nunca vai nos deixar. É isso que nós cremos, Pai. É por isso que mesmo distantes, mesmo limitados, mesmo, Pai, Deus, enfrentando situações adversas, nós buscamos meios de manter a chama acesa. Nós buscamos meios de te adorar. Ó Deus, não é porque nós queremos, é porque nós precisamos disso. Mais do que queremos, nós dependemos de manter a chama acesa. Ó Pai, não permita que a chama de muitos se esfrie nesses dias. Não permita, Pai, que nós nos distanciamos pelas circunstâncias. Ajunta, Pai, ajunta a tua igreja, ajunta, Pai, ajunta os teus filhos, ajunta o teu rebanho, Deus, em nome de Jesus. Esse é um momento que nós temos crescido, é um momento que Deus escolheu para nos ensinar algo, que a gente saia de tudo isso muito melhor do que nós entramos, em nome de Jesus. Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Boa noite a todos. Deus possa estar abençoando a vida de vocês. É o nosso quarto culto dessa forma. E a nossa oração, ela precisa ser intensificada para que o nosso Deus intervenha nessa situação, não só por causa do nosso Brasil, mas pelo mundo, pelo nosso planeta, que o Senhor possa intervir e mudar essa nossa situação. Ele é o Deus, conforme Jeremias 29, que ordenou que os homens formassem cidades e criassem nessa cidade seus filhos e dessem os seus filhos em casamento. Então, Ele é o Deus da comunidade, Ele é o Deus da cidade, Ele é o Deus das nações. Ele sempre desejou isso. E é importante a gente perceber e ver as nações com saúde, ver as pessoas saindo de casa sem a preocupação dessa insegurança, desse problema que nós estamos passando. Por que não orarmos nesse momento ao Deus das cidades, ao Deus das nações, e pedir para que Ele intervenha, declarar para Ele, mostrar para Ele que nós não apenas dependemos da vacina, mas acima da vacina, acima de todos os cuidados, nós dependemos dEle, nós precisamos dEle,
Nossa oração é uma oração de clamor, de socorro. Nós precisamos dele. Vamos fazer isso agora, aí na sala, no teu quarto, onde você estiver. Una-se a mim, casa favorita, ou amigos que nos assistem nesse momento. Vamos nos unir em oração e clamarmos pelo Deus que pode todas as coisas. Um dia, Israel clamou e o Senhor disse: vamos descer e ver o que está acontecendo com o meu povo. Não que ele não sabia, mas é para mostrar que ele é Deus junto, ele é Deus que compartilha, ele é Deus que intervém. Ele fez isso não só uma vez. Oremos. Ao Senhor, Criador da sociedade, da família, das cidades, ao Deus das nações, nós imploramos. Quando eu digo nós, Senhor, eu tenho certeza que há mais de 2 pessoas comigo nesse momento. E os teus filhos vão chegando e se aproximando desta oração. E nós clamamos, não só pelo nosso Brasil, pela nossa nação, mas clamamos, ó Deus, pelo planeta Terra, clamamos pelo mundo. Nós clamamos agora pelas nações, pelos países. E que o Senhor intervenha, como sempre entrou, sempre fez parte da história do teu povo, sempre fez parte da história das nações. Nós pedimos a tua intervenção, ó Deus, nesse momento, ordenando nesse dia que pare, Senhor, esta situação, pare essa situação de enfermidade. No nome de Jesus Cristo, pedimos a tua intervenção, que o Senhor daí dos céus ordene saúde, ordena que a saúde venha sobre nosso planeta, e que uma só palavra tua, esse vírus, possa ser interrompido, toda a atuação dele. O Senhor é a nossa vacina maior, o Senhor é a nossa cura, o Senhor é a nossa proteção. E dessa forma, junto com o teu povo, nós oramos por causa de Cristo Jesus e em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Uma boa noite a todos. Hoje, foi um dia e está sendo um dia de muita alegria, porque em todo o mundo nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Não comemoramos os ovos de Páscoa, mas comemoramos a ressurreição de Cristo. E falar de ressurreição é porque antes houve uma crucificação. E cruz e ressurreição tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com a doutrina bíblica. Aliás, a cruz e a ressurreição são as mensagens mais importantes do Evangelho. A Bíblia fala assim de prosperidade, a Bíblia fala de comunhão, a Bíblia fala de fé, fala de esperança, mas as maiores, as mais importantes doutrinas é a doutrina da cruz, é a doutrina da ressurreição. Para isso eu tenho alguns textos que eu quero ler com vocês, para que aí em casa, juntamente comigo aqui, a gente possa ser inteirado mais no assunto. Filipenses capítulo 2, falando sobre a crucificação, falando sobre o processo que Jesus iria passar para trazer a salvação e a libertação dos nossos pecados. Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz assim: e sendo encontrado em forma humana, falando de Jesus, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, dentro do processo, do projeto, dentro do propósito que Deus tinha para reconciliar a humanidade consigo, para restaurar a humanidade consigo, dentro do propósito estava o envio de Cristo Jesus, o seu único Filho, aqui na terra.
e ele passaria por essa morte de cruz. Efésios capítulo 2, versículo 15 e o versículo 16, mostra esse propósito. O objetivo de Jesus Cristo era criar em si mesmo, das duas nações, ou melhor, dos dois povos. Até a época de Cristo era o povo de Deus e o resto da humanidade. Então era considerado como dois povos. Primeiro, o povo judeu, o povo de Israel. E segundo, o resto da terra, o resto das nações. Então, o objetivo da morte de Cristo Jesus na cruz era, nele mesmo, criar os dois povos, unir os dois povos, fazer uma nova raça, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois povos em um corpo. Então fazer da nação de Israel e o resto do mundo como se fosse um corpo, por meio da cruz, pela qual ele, Cristo Jesus, através da cruz, diz lá em Efésios 2, 15 e 16, destruiu a inimizade que havia entre nós e Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, pois a mensagem da cruz é loucura para as pessoas que não acreditam, para as pessoas que estão perecendo aí. Mas a mensagem da cruz para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então a cruz e a ressurreição são as mensagens mais importantes do Evangelho. Eu quero começar falando sobre cruz, depois eu falo ressurreição, e no final nós vamos estar encerrar cantando aí na sua sala, aí onde você está. Eu quero que você cante mesmo, não fique só assistindo a gente, porque, nossa, como é complicado esse negócio da gente estar aqui, vocês aí. Porque vocês assistem o culto, sabe? E isso é tão morto, dá até medo. Mas hoje nós vamos mudar esse negócio. Nós temos que mudar para celebrar a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. E nós todos vamos estar cantando juntos, de pé, aí na sala, aí no quarto, onde você estiver, de pé, estaremos cantando, encerrando a nossa reunião. Mas falando sobre a crucificação, ela é o começo de tudo. O começo de tudo não foi o nascimento de Jesus Cristo, mas o começo de tudo foi a crucificação, porque ela é um convite à graça de Deus. Ela é a crucificação é um convite à graça e o lugar de redenção entre homens para com Deus. Na crucificação encontramos o sacrifício perfeito. No Antigo Testamento havia os sacrifícios de animais, os sacerdotes sacrificavam animais tanto para eles como para as outras pessoas. Mas o sacrifício de Cristo Jesus, na crucificação nós encontramos esse sacrifício perfeito que nos lavou de nossos pecados, das nossas iniquidades, dos nossos erros, nos lavou das nossas vergonhas. Isaías capítulo 53, versículo 5, falar sobre cruz e ressurreição, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. Não pensa que alguém vai falar de cruz e ressurreição, essas duas doutrinas, e não está ligado, não está parelho à Bíblia, não tem como base a Bíblia, não tem como mostrar, só falar e não ter como mostrar. Então, cruz e ressurreição é doutrina que mostra a palavra de Deus, que joga para fora, que extrai a palavra de Deus. Então Isaías 53, 5 fala assim: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz que nós temos hoje, o castigo que nos trouxe a paz, esse castigo estava sobre Cristo Jesus. Quando estava falando estava, o profeta aqui, ele teve essa visão,
750 anos de Cristo nascer. Para nós aqui, então ele viu, ele teve essa visão, ele viu como se fosse algo que já havia acontecido. Sabe, como se ele tivesse passado, estivesse num futuro. Então ele fala aqui que o castigo que nos trouxe a paz, esse castigo estava sobre Cristo Jesus, e pelas suas feridas fomos curados. Então, tudo teve que passar por esse altar do universo chamado a cruz. Cristo passou pela cruz, Cristo foi crucificado. Na Bíblia Linguagem Contemporânea, esse versículo, a gente lê assim: mas foram nossos pecados que caíram sobre ele, foram os nossos pecados que o feriram, os nossos pecados que o esmagaram. Ele recebeu o castigo, e ele recebendo o castigo, isso nos trouxe cura. Ele nos curou. Eu não sei ainda, porque você não deu um glória a Deus aí para chegar até aqui para eu ouvir, cara. Que coisa fabulosa é isso. É referente à nossa salvação. É referente isso, essa doutrina, à nossa cura. Cura interior, a cura do nosso espírito, a salvação do nosso espírito. A crucificação é a maior prova de amor que Jesus realizou por nós. Ele curou muita gente, ele fez muitos milagres, ele transforma uma água dentro de um casamento lá que havia acabado o vinho, ele transforma aquela água em vinho, ele sacia a fome de muita gente que estava morrendo de fome lá, e ele transforma, sabe, aqueles poucos pães para uma multidão de quase 20 mil pessoas. Mais do que qualquer milagre, mais do que qualquer cura, a crucificação é a maior prova de amor que Jesus realizou por nós. As pessoas na época de Jesus não entenderam isso, porque eles estavam indo atrás de Jesus por causa do pão, indo atrás de Jesus por causa do vinho, indo atrás de Jesus porque fulano de tal, parente deles, estava morrendo, estava com dor de não sei do que lá. Mas eles estavam indo atrás por causa disso. Jesus disse: vocês me perseguem, vocês vêm atrás de mim, porque vocês querem ver um milagre. O maior milagre está aqui, a nossa salvação, a maior prova de amor e de cuidado que Jesus podia realizar era a crucificação. A maior prova de amor era ele se entregar por nós. Ele mostrou um novo estilo de sabedoria. Ele deixa a inteligência do mundo espantada. Ele deixa a sabedoria do mundo, os homens, os gregos, os romanos, perplexos, espantados com tamanha entrega e redenção. Glória a Deus por isso. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. A cruz, a crucificação é a manifestação do poder de Deus, porque está escrito, o apóstolo Paulo escreveu: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. É esse Deus que confunde os grandes. É esse Deus que confunde a sabedoria dos gregos, que confunde a sabedoria dos grandes. Onde está, ó sábio? Onde está você, ó erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria de vocês, a sabedoria do mundo, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. A cruz, a crucificação é uma loucura para os inteligentes, para os sábios desse mundo. Deus fez isso para confundir os grandes. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos
procuram sabedoria. Nós, porém, o apóstolo Paulo pregou, pregamos Cristo crucificado, o qual, de fato, é escândalo para gregos, para os romanos, para os judeus, é loucura para os gentios. 1 Coríntios 1, 18 a 23. A cruz, as pessoas usam peito em marcas no seu corpo, as pessoas usam em todos os lugares, tem nas paredes, tem nas igrejas, mas a cruz, ela é mais do que, eu não sei o que eles querem demonstrar com esse negócio, mas a cruz, ela é ofensiva. Ela não é um negócio falando, nossa, que lindo, você tem uma cruz no peito, na testa, nas costas, você tem uma cruz na sua casa, a igreja tem uma cruz enorme na frente dela, ou atrás dela, ou no chão, no teto, sei lá. A cruz é mais do que arquitetura. A cruz é ofensiva pelo simples fato de romper com todas as ideias religiosas, e até mesmo de humanismo. Ela nos lembra do fato de que todos os homens são fracos. Ela nos lembra de que necessitamos ser salvos. De que dependemos de um Deus. Do plano dele, do propósito dele. E precisamos responder a isso. A cruz nos lembra de que a loucura maior é viver sem o perdão. A loucura maior é viver sem a misericórdia do nosso Deus. A crucificação não foi uma imposição, mas ela foi uma escolha realizada por Jesus. Tem aquela passagem onde Jesus estava dormindo num barco, ele estava atravessando de uma margem para uma outra, e aí diz lá que o mar ficou bravio, e as ondas começaram, as águas começaram a entrar no barco, e os discípulos ficaram apavorados, e olharam para o lado, estava lá Jesus dormindo, sabe? E vocês não se importam? Eles perguntaram para Jesus, você não se importa? A gente aqui, a água entrando no barco, parece que o barco vai virar, e você está dormindo, Jesus? O que está acontecendo? Que tranquilidade é essa? Aqui para nós, não conta para ninguém. A realidade é que ele não veio para morrer afogado, por isso ele estava tranquilo. Ele veio para morrer crucificado, então ele estava sossegado. Então a cruz, ela não foi uma imposição, mas ela foi uma escolha realizada por Jesus para nos conquistar como herança, para nos comprar, para nos tornarmos pessoas escolhidas por Ele, como diz o apóstolo Pedro. Ela é a fonte que nos resgatou quando ainda éramos inimigos, quando ainda não queríamos saber de Jesus, de igreja, de crente, quando ainda pegávamos pedra para jogar na igreja dos crentes, quando ainda xingávamos os cristãos, quando ainda batíamos a porta e nos escondíamos para eles não nos verem. A cruz, ela é a fonte que nos resgatou quando ainda éramos inimigos de Deus, quando ainda estávamos mortos em meio às nossas transgressões, aos nossos pecados. Nós estávamos atolados em nossos pecados, mergulhados nele. Foi aí que Cristo Jesus, Ele mostra a cruz, foi através dela que Ele nos resgata. Tem gente que fala assim, quando eu melhorar eu vou seguir Jesus. Não tem como você melhorar sozinho. Você não tem força, sabedoria para isso. Você precisa vir como você está, porque Cristo Jesus, através da crucificação, nos encontrou assim, dessa forma, atolados, mergulhados em pecado, mortos em nossas transgressões.
Efésios 2, versículo 4. Foi pela cruz que fomos atraídos e gentilmente transportados para um reino de luz. Pastor, mas nós estamos aqui na terra ainda, que reino de luz é esse? A Bíblia fala que Ele nos tirou das trevas, nos tirou das garras do capeta, do diabo com todo o seu exército. Ele nos tirou, isso é o reino das trevas, e nos coloca no reino do Filho do seu amor. O projeto da cruz foi o propósito da crucificação, foi isso: nos arrancar de um lugar e nos colocarmos num outro lugar, o reino de luz. Dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. A suprema pessoa de Cristo, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os nossos pecados. Colossenses 1, 12 a 13. É doutrina. Crucificação, cruz é doutrina, é mensagem, é ensinamento, e você precisa estar mais por dentro disso do que ligado ao materialismo, ligado ao coronavírus. Pare, sabe, é melhor a gente prestar atenção no ensinamento bíblico, porque daqui jorra a vida, daqui jorra a vida para nós. Colossenses 1, 12 e 13, depois de você ler aí, nosso coração deveria estar cheio de alegria por causa do ato que mudou para sempre nossas vidas. Nossas vidas. O mundo, a mídia, procura apagar essa história. Eu estava, em dezembro, procurando um filme que falasse sobre o nascimento de Jesus Cristo. Olha, ou eu sou muito ruim para procurar, porque a única coisa que eu achei foi de um desenho, um filminho, de um desenho de um burro, que foi levar o casal, Maria, José e Maria e o menino, para Jerusalém, e ali o burro defendeu o casal de ser morto pelos guardas romanos. A única coisa que eu achei foi esse desenho. E a ênfase estava mais no burro, sabe? Mais no burro, mais na história dele. Então a mídia procura apagar. Eu não achei filme sobre a ressurreição de Jesus. Hoje eu estava vendo no Instagram as pessoas postarem, ou no Face, as pessoas postarem sobre ele ressuscitou, o túmulo vazio, aquele negócio. Mas parece que as pessoas cansaram dessa historinha, sabe? Então, tem um monte de coisa no Instagram. Eu não estou falando de você, eu estou falando da casa favorita, que nós não postamos mais, nós não pregamos mais através dos nossos, das artes que a gente posta, dos feitos que a gente posta na mídia, nas redes sociais. Nós não falamos mais de uma verdade, O nosso coração, como eu já disse aqui, deveria estar cheio de alegria por causa deste ato que mudou para sempre nossas vidas. Mudou para sempre o teu destino, o destino da sua família. O destino final foi mudado, e foi a cruz, foi o grito de amor que salvou pecadores, pessoas que não mereciam, dos quais eu e você fazemos parte. Aquele grito de Jesus: está consumado. A história da cruz é linda, porque nela nós encontramos Jesus Cristo para resgatar-nos de todo aquilo que não presta, de todo o lixo
da nossa alma e nos dá como herança a filiação e o céu. A segunda doutrina que eu citei aqui é a ressurreição. A doutrina da ressurreição tem sua base essencialmente sobre o fato da ressurreição de Cristo, não de Lázaro, não da filha de Jairo, não do Antigo Testamento, onde os profetas ressuscitaram pessoas também, mas a doutrina da ressurreição tem sua base principalmente, essencialmente, unicamente sobre o fato da ressurreição de Cristo. E Cristo, Ele é o cara. Ele, antes de tudo acontecer, Ele já, como diz o pessoal da Rede Free Life ontem, aqui com o Eduardo, o Kenny, o pessoal que estava aqui, Ele já deu a dica antes. Ele falou antes de tudo que ia acontecer. Mateus 16, versículo 21. Desde aquele momento, olha, presta atenção. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. Jesus estava explicando isso aos discípulos, e que ele fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Ele deixou isso explicado semanas antes. Vocês não estão me entendendo? Aí, ó, qualquer coisa chama a atenção de você, essa menina, esse menino aí, ó. Para um pouquinho, volta da cozinha, ó. Volta daí, volta, vem para a sala, presta atenção. Presta atenção. Aqui está dizendo que Jesus, semanas e semanas antes, começou a explicar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, não mandado pelas pessoas, não empurrado pelas pessoas, e lá em Jerusalém ele sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e lá em Jerusalém ele fosse morto, crucificação, mas também ressuscitasse no terceiro dia. Nenhum dos discípulos lembraram disso. Nenhum dos discípulos, com medo da pandemia romana, hoje, com medo, sabe, do vírus, com medo da morte, nós esquecemos de que este Jesus ressuscitou. 1 Coríntios 15, versículo 20, diz isso. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram, aqueles que morreram. Por que fala primícia? Porque, por exemplo, Lázaro morreu e ressuscitou, mas morreu de novo. Quando está dizendo aqui que Ele é a primícia, é que Ele ressuscita para nunca mais morrer. Um dia nós vamos ressuscitar para nunca mais morrer. Como se tudo isso não fosse suficiente, a conquista de Cristo não se resumiu na cruz, não parou lá. Tiraram Ele, colocaram Ele no túmulo e acabou a história. Não! A cruz, como eu já disse, foi o começo. Ele venceu a morte ao ressuscitar após a crucificação. Ele venceu a morte. Ele quebrou de dentro para fora o poder que nos tiraria o fôlego para toda a eternidade. Hebreus fala que nós estávamos sujeitos, ficarmos mortos toda a eternidade. Cristo Jesus, pela cruz e a ressurreição, Ele
acaba com o poder da morte. Ele tira o fôlego, sabe? Ele tira a força da morte para toda a eternidade. A morte perdeu sua força e a sepultura perdeu para sempre a sua vitória. Ele não está lá. Olha o que o texto diz: onde está, ó morte, a sua força? Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Porquanto o aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei. Contudo, graças a Deus, diga comigo, graças a Deus, isto que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, 55 e 57. Filhos, o túmulo de Jesus continua vazio. Eu estive lá. O túmulo de Jesus continua vazio. Ele venceu e hoje vive. Não precisamos procurar Jesus entre os mortos. Túmulo do profeta Maomé, fundador do islamismo, está localizado em Medina, na Arábia Saudita. Se você visitar um dia o túmulo de Allan Kardec na França, lá está escrito: aqui jaz os ossos mortais de Allan Kardec. Túmulo de Buda na Índia, se você for ao túmulo de Maomé em Meca, na Arábia Saudita, lá está escrito: aqui jaz os ossos mortais de Maomé. Mas se você for ao lugar onde colocaram o corpo de Jesus Cristo, em Jerusalém, lá na porta, lá está escrito assim, ó: ele não está aqui, pois ressuscitou. Lucas 24, 5 e 6 diz assim: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Então a nossa esperança continua acesa. Continue tendo esperança, uma esperança viva, de que Jesus não só morreu para nos redimir, e ressuscitou para que pudéssemos ressuscitar juntamente com Ele, mas além da crucificação, da ressurreição, este Jesus vai voltar. É isso aí, amém. Glória a Deus. Todos verão a glória daquele que é o sentido, o propósito e o fundamento de tudo. A Ele, glória, honra para sempre. Deus te abençoe. Eu espero que essa palavra, ela espante o medo da morte. Essa palavra, essa mensagem do céu, espante o medo do coronavírus. Esta palavra, ela faça ressurgir a esperança em você. Volte a crer. Pregue um Cristo que foi crucificado, mas um Cristo que foi ressuscitado e hoje está prestes a voltar. Ele está prestes a voltar e nós estaremos para sempre com Ele. Deus te abençoe. Ótima semana para você. Eu olho para a cruz eu vou, eu sofrer, participar, tua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo
justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. No amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Declare, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ele vive, Ele ressuscitou. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bom, nós estamos chegando no final de mais uma reunião de culto, reunião aqui, você aí. Mas eu creio que a virtude do Espírito Santo é tão poderosa, é tão forte, que com certeza atinge você aí também. O que nós estamos sentindo aqui, que nós estamos vivendo aqui nessa noite, com certeza é só levar a sério, sabe? E a gente se conectar. Eu tenho certeza que você tem percebido, sentido a presença de Deus aí, do Espírito Santo, te alertando, te se motivando. Deus abençoe no nome de Jesus Cristo. Eu quero dizer que por continuarmos nessa situação, fica difícil na situação de qualquer instituição, né? A situação financeira. Então nós precisamos que você continue com a sua fidelidade. Fidelidade é fidelidade, né? Estando aqui presente ou viajando, fidelidade é fidelidade. Assim como a gente casa, a gente é fiel. Viajando, longe do nosso cônjuge ou perto, nós somos fiéis. Então, fidelidade é fidelidade com a igreja, com a obra de Cristo Jesus. E nós temos aqui em cima, no telão, a conta da igreja. Fala, mas eu não sou dizimista, eu sempre fui ofertante. Você pode, a sua oferta, e por esses quatro vezes já que nós estamos reunidos aqui sem ninguém, né, você tem 4 semanas que você talvez nem dê oferta. Então faça uma coisa, vê quanto você estaria dando nesses 4 domingos e faça um depósito na conta da igreja. Faça um depósito, ajude a gente a continuar pagando as despesas que a igreja, porque não para essas despesas. Então, por gentileza, Deus abençoe a sua vida e eu conto com a sua fidelidade, com a sua cooperação. Até a semana que vem, vamos continuar nesse sistema, tá? E até a segunda ordem. Aí semana que vem a gente se encontra aqui, tá? Deus abençoe, uma ótima semana, que o Senhor realmente resplandeça o rosto dele sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre essa semana, em nome de Jesus Cristo. Valeu.